Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos a mais um ATPC, hoje das Ciências da Natureza e Matemática. Meu nome é Bruno, professor da rede, assim como vocês. Eu sou a Tatiane, também professora da rede, da área de matemática. Bom, o assunto de hoje é a avaliação. Nós estamos, então, num período de trabalho remoto, né? E vamos ver como é que funciona esse processo de avaliação no âmbito virtual. Então, a gente vai abordar o acompanhamento das progressões das aprendizagens, os instrumentos avaliativos, as ferramentas, né? E como é que essa avaliação acontece nos dias de hoje. Antigamente a gente tinha aquela ideia de aprovar ou reprovar o aluno, né? Mas hoje a gente tem que compreender que avaliar é uma tarefa didática. E como que a gente vai acompanhar isso nesse trabalho remoto, né, Tati? Isso. Auxiliar os professores, né, nesse trabalho remoto de como avaliar as atividades feitas aí pelos estudantes, né? Bom, e para começar, a gente vai pedir a interação de vocês, refletindo a respeito de uma pergunta. O que você está usando para fazer o acompanhamento do progresso das aprendizagens dos estudantes? Tá? Vocês terão aí, ó, 3 minutos, é isso? 3 minutos. Tudo bem? Olha, Bruno, teve bastante participações aqui, estou vendo no chat, tem os professores também que deram bastante ideias aqui, tá? Muitas ideias até, né? Do que eles estão utilizando nesse período. Por exemplo, a professora Sandra, que ela falou que ela usa os exercícios do Classroom.
a professora Renata, que faz videochamada no Meet com os alunos, a professora Fabiana, que usa o Messenger, o professor Fábio usa as mídias sociais, né? Eu acredito que sejam aí o Facebook, o Messenger, tudo, né? A Ellen fala do WhatsApp, a professora Hermani, a plataforma Ken, essa plataforma é legal, é interessante, ela é muito voltada para o ensino médio, né? Eu dei uma olhada, achei interessante também. Muitos colocaram o Google Classroom, né? Que acho que é o mais utilizado mesmo, né? Ainda mais para a nossa área, né, Bruno? De exatas, que é mais complicado, né? Eu acho muito interessante, muito legal. A gente vê a quantidade de conhecimento que está sendo trocado aqui nesse momento aqui, né, do ATPC. Sim. Alguns aí têm dificuldade com o computador, outros não. Mas você vê o WhatsApp, o Classroom, os outros, Teams, né, que aparece bastante, e outras ferramentas aí como blogs. Messenger. Isso, Classroom. Então é assim, vocês colocaram uma série de itens e eles compreendem instrumentos avaliativos e também compreendem ferramentas. A gente precisa entender a diferença entre um e o outro, né? Essa questão do instrumento avaliativo. Então, a gente tem como instrumento avaliativo uma série de opções que nós já fazemos todos os dias, né, na escola, presencialmente, com os alunos. É o quê? É o resumo, é aquela atividade para eles escreverem. Então, a gente vai utilizar isso, é o instrumento avaliativo. O que é que você está utilizando, né? E a ferramenta. Agora, no ensino remoto, a gente tem essas ferramentas, que é o Classroom, é o Meets, né? Plataformas para podcast, e Facebook, WhatsApp, né? Então, agora a gente tem que entender qual é a diferença, né, do instrumento avaliativo e a ferramenta que nós estamos utilizando. É importante que vocês possam correr esses comentários aí no aplicativo de vocês aí em casa, percorram os comentários, vejam que a gente comenta alguns aqui, né? Mas dá para vocês percorrerem, verem e aprenderem outras ferramentas que talvez você ainda não conheça, né? E os nossos colegas aí estão utilizando bastante na rede, né? Então, um bom exemplo de instrumento de avaliação é o resumo, não é isso, Tati? Tem sim, um resumo que o aluno pode fazer, né? Até mesmo atividade que ele possa produzir em casa, tirar uma foto, né? Aquilo é o que o aluno produz, né? É o instrumento que o aluno vai produzir atividade, né? E a ferramenta que você poderia estar utilizando, né, um bom exemplo aí é o e-mail. Então, o aluno vai lá, faz o resumo e utiliza como ferramenta o e-mail. Tudo bem? Então, agora, a gente vai para uma segunda atividade, né? Deixa eu colocar aqui. Opa, perdão. Segunda atividade com um instrumento avaliativo e uma respectiva ferramenta em que os estudantes possam desenvolver esse instrumento de forma coerente. Vocês terão 2 minutos para a interação no chat, tá?
Queria agradecer os professores que estão enviando as mensagens para nós aqui pelo aplicativo, né? Bruno, veio bastante informações, né, dos professores, como que eles estão trabalhando novamente aí, né? Por exemplo, o professor Vanderlei, ele falou que pelo resumo, ele faça uma lista de exercícios e os alunos encaminham para ele por e-mail ou pelo Classroom, né? O professor Juliano fazendo registros diários e o Classroom. Professora Luciana falando dos aplicativos e atividades. É mais ou menos essa ideia, né, Bruno? Porque nós da área de exatas, né, física, química e matemática, para avaliar o aluno, a gente precisa ter, dependendo da atividade, né, que se for um cálculo, alguma atividade que tem que demonstrar lá o que o estudante está fazendo em casa, necessita de uma foto para ser enviada, né? Até mesmo para ter essas pontuações do professor, né? É uma maravilha, eu fico muito contente, também agradeço a participação da interação de todos no chat, é muito legal. Eu passei todo o tempo das minhas férias, confesso aqui para vocês, também me atualizando nessas ferramentas digitais todas, a gente nem imaginava que poderia enfrentar um contexto de teletrabalho em casa, mas é importante a gente estar se atualizando. Muitos professores, eu acredito que já utilizavam, o Google Formulários é uma ferramenta maravilhosa para esse tipo de coisa. Nós temos também planners, uma infinidade de planners, para a gente poder pedir para os alunos desenharem, fazer aquele cálculo, é muito legal. Eu vi bastante isso na internet, até mesmo do Padlet, né? Que o professor pode pedir para o aluno tirar foto, ele coloca no painel, o professor pode corrigir, dar as orientações, é interessante. Então, é bacana a gente pontuar a autonomia de cada um de vocês para poder fazer o formato ou uma utilização dessas ferramentas, mas dentro da possibilidade de cada um, da realidade de cada um nas escolas. Sim, que é importantíssimo. É imprescindível que vocês façam as adequações nas unidades de vocês. Tem unidade que nós temos dificuldade para conectividade, para acesso dos alunos. Então, é importante vocês terem esse cuidado de adaptar para a realidade de vocês. Tudo bem? Bom, agora a gente vai para um momento de uma segunda atividade, que a gente vai pedir para vocês refletirem sobre a seguinte questão. O que se pode avaliar e de que forma possível, considerando os instrumentos e as ferramentas que foram apontados? Então, a gente vai dar para vocês aí um minutinho para reflexão. Né, Bruno? A gente tem que pensar nessa parte, né, de como que o mais simples até o mais fácil para o professor, né, para não dar tanto trabalho, até mesmo tem que considerar o que os alunos estão fazendo em casa, né? Olha só que bacana. A gente vai passar um videozinho aqui agora para vocês, da Gisele Aparecida Leal, chamado E Eu Com Isso, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção, porque ela fala umas coisas bem interessantes, nesse contexto de como era antigamente essa avaliação e como é que a gente deve encarar isso hoje em dia, né? Isso. Então vamos lá? Então,
Então, falar de avaliação, para quem estuda muito de avaliação, para quem conversa muito, lê muito, é muito gostoso, é um tema muito polêmico, mas é muito gostoso. Mas viver a avaliação é que é o nosso grande desafio. E o que eu vou conversar hoje com vocês sobre avaliação, eu vou falar sobre vida, ok? Falar sobre vida. Porque, afinal, nós avaliamos e somos avaliados em qual tempo? Simplesmente o tempo todo. Vamos lá, vou convidar vocês a fazer uma volta no tempo. Quando vocês estavam no ciclo 2, né, lá no antigo ginásio, muitos aqui, como eu, fizeram ginásio. Qual era a sensação que vocês tinham quando se falava em avaliação? Na verdade, vamos traduzir isso. É a prova. Medo, angústia. Nossa, eu vi uma professora ali atrás pondo a mão na cabeça. Essa sensação, né, de você ser avaliado, parecia que alguém dizia assim para você: eu vou te avaliar. Ou seja, eu vou te colocar à prova de. Eu vou avaliar aquilo que você não sabe, aquilo que você não aprendeu. E aí você dizia assim: nossa, vai cair na prova exatamente aquilo que não deu tempo de estudar. E é dessa sensação, já que nós estamos falando de avaliação e de vida, que a pergunta que eu tenho a lhes fazer: avaliação, e eu com isso? Será que eu estou reproduzindo hoje, dentro da minha sala de aula, dentro do meu cotidiano de trabalho com os alunos, esta sensação que foi minha um dia e que foi péssima? Como será que eu vejo essa avaliação? Eu avalio o aluno? Será que em algum momento eu estou avaliando o meu trabalho, avaliando o meu planejamento? Essa avaliação, que é uma mão de ida e uma mão de volta, ela tem feito esse papel no meu trabalho cotidiano dentro da sala de aula, dentro do processo ensino e aprendizagem? E aí é que nós vamos retratar o que, de fato, nós vamos fazer com essa avaliação. Critérios sólidos e claros para todos. É muito importante que o meu aluno saiba como ele vai ser avaliado e que eu saiba como eu tenho que avaliar o meu planejamento, as minhas estratégias metodológicas de trabalho em sala de aula, para que eu possa, aí sim, configurar uma avaliação mais justa. Regular esse planejamento, ajustar aquilo que eu quero ensinar com aquilo, tudo que os meus meninos e meninas precisam aprender. Revisitar os critérios de formação de classe. Pensar nos critérios de formação de classe é outro ponto da nossa avaliação, que vai nos ajudar muito a revisitar. E Elvira de Souza Lima escreve muito bem sobre isso, nos dando sustentação teórica para quais são os critérios que vão nos ajudar a incluir esses alunos no curso da aprendizagem. E, por fim, gente, essa é outra tecla que eu tenho batido bastante quando converso com educadores. Precisamos repensar em outras linguagens. O teatro, a dança, a música, a obra de arte, as artes visuais, as suas diferentes expressões. Quais linguagens eu posso usar para ajudar este aluno, e esse é o verbo, ajudar este aluno a compreender o mundo, a se incluir no curso da aprendizagem? Eu preciso, como professor, aprender a deixar os alunos aprenderem. O ensino prevê aprendizagem e avaliação faz parte desse processo. Como que o meu aluno pensa para aprender? Na medida que eu consigo responder isso, eu consigo indiscutivelmente dar uma aula, fazer um trabalho que venha ao encontro do ensino e da aprendizagem. Equilibrando esses dois.
Ensinar, aprender, compreender e conhecer. Bem provocativo, né, Bruno, as Muito. informações, né? Ela fala muito da avaliação, né? O vídeo, ele é longo, se vocês, professores, puderem assistir, é interessante o que ela fala. Ela fala do professor ser crítico, ético, criativo, né? A mudança, né? Sim, como era antigamente. Eu me lembro, quando eu era mais novo, eu acredito que ainda devam ter muitos professores que foram meus professores, eu me orgulho muito deles. Sim. Né? Mas antigamente tinha aquele viés, né? Ah, e agora? Amanhã tem prova, o que eu vou fazer? E aquele temor da gente ser reprovado, né? De não atingir uma nota mínima, ou não escrever uma resposta adequada de acordo com o raciocínio, muitas vezes, do professor. Né? E hoje em dia a gente vê que a professora Gisele, ela coloca muito bem essa questão, né? Que é o processo que deve ser avaliado, deve ser considerado o desenvolvimento do aluno, é um acompanhamento que nós devemos fazer. É muito interessante isso. E complementando, então, essa fala da professora Gisele, a gente vai colocar aqui umas ponderações aí do Cipriano Carlos Lucchesi, né? Então vamos colocar no slide aqui para vocês. Ele nos lembra que uma boa avaliação envolve 3 passos. Primeiro, saber o nível atual de desempenho do aluno. É conhecida também como diagnóstico. Né? Todos vocês conhecem essa avaliação diagnóstica. O segundo ponto é comparar essas informações com aquilo que é necessário ensinar no processo educativo. É a qualificação. E, por fim, tomar as decisões que possibilitem você atingir os resultados esperados, planejar atividades, sequências didáticas ou projetos de ensino com os respectivos instrumentos avaliativos para cada etapa. Então veja como é importante isso, né, Tati? Os professores refletirem a respeito do processo para contemplar essa capacitação aí dos alunos. Né? O processo de avaliação é importantíssimo, né? Um resumo, uma atividade feita, né, pela internet, questionários respondidos, né? E sempre ter o retorno para o aluno, né? Que é importante. Essa parte você não fez, acerta nessa parte, corrige essa parte aqui. Então, tem que ter esse feedback com o aluno também, né? Que é importante. Eu acho super legal que agora esse trabalho à distância, utilizando esses instrumentos, essas ferramentas à distância, interagindo com o aluno, a gente consegue ter um olhar individual, né, sobre o desenvolvimento e o progresso de cada um dos alunos. E esse momento está viabilizando bastante isso para nós e acredito para todos vocês, né? Porque eles estão individualmente, cada um na sua residência, na sua casa, e eles têm que interagir também, inclusive utilizando ferramentas entre eles para poder discutir e outras coisas do gênero. Né? Então a gente percebe que não significa punir. Avaliar não é punir. Tá? É importante que fique bem claro isso para vocês. É uma análise de um processo. É você acompanhar o desenvolvimento do seu aluno e auxiliá-lo ele a entender todo aquele conteúdo. Até o professor também, né, Bruno? Ver o que ele pode utilizar para auxiliar esse aluno em casa também, né? Nas atividades, um vídeo que ele pode ver no YouTube, que ele está com alguma dúvida, o aluno, né? Sim. Então é importante também para esse lado para o professor. Essas aulas aqui do Centro de Mídias, né? Sim. Os alunos estão acompanhando, a gente percebe nas interações no chat, as dúvidas dos alunos, muitos professores acessando junto com os alunos e fazendo as suas observações. É muito importante que haja esse acompanhamento, essa interação, né? Porque essa evidência das dificuldades que os alunos apresentam, eles surgem aí também nesse momento. Sim. Né? Então agora a gente vai para mais uma atividade, né? Que a gente quer conhecer quais ações você pretende mobilizar para avaliar os estudantes no contexto de aulas mediadas por tecnologia. Vocês terão 1 minuto para isso.
10. 10 minutos? 10 Perdão, minutos. desculpa, 10 minutos.
Agradecer novamente a participação dos professores no chat. Bruno veio bastante informações aqui para nós sobre o desafio, né, dos professores, né, em como vai ocorrer essa interação entre as avaliações, né? Então, nós temos a professora Fernanda, que ela faz interação nas aulas pelo Meet e pelo Google Forms. O professor Marcelo usa o aplicativo de jogos. O professor Samuel fala da participação e o protagonismo, que é importante, né, do aluno. Muito legal essa questão do aplicativo de jogos, né? Nós da área das ciências da natureza e matemática, a gente anda utilizando isso já faz algum tempo, eu vejo isso nas escolas todas, os professores aí, tem o Google Learn, né? Sim. Não é Google Learn, é Dragolearn, né? O Dragolearn, né? Dragolearn, e uma série de outras plataformas que a gente pode interagir com jogos, né? É a gamificação, isso é muito legal. A matemática e as ciências juntas, tem um potencial enorme para trabalhar esse tipo de coisa. E o que mais eles colocaram aí? Colocaram aqui o retorno das atividades. A professora Maria falou que o retorno das atividades enviadas por e-mail e atividades enviadas pela web. Isso é interessante também, porque tem aluno que não tem acesso à internet. Então, o responsável vai na escola, pega a atividade, o aluno faz em casa e depois ele retorna, né? Muito interessante. Então, a gente pode perceber a criatividade, o envolvimento e o compromisso de toda a rede com relação ao aprendizado dos alunos, né? Esse compromisso com o ensinar, eu acho que é uma coisa fantástica. Vocês estão de parabéns. Mais uma vez eu agradeço por toda essa interação no chat e participação. Nós estamos nesse momento aí, mais uma vez, é difícil, é complicado. Nós estamos assistindo aulas, estamos preparando aulas, nós estamos fazendo cursos. Sim. Né? Isso é muito legal, da gente estar se reinventando. É importantíssimo esse tipo de coisa. Não há uma fórmula pronta. Né? O tal do pode pirim-pim-pim, que a gente costuma falar, né? Não tem. Mas existe um canal, existe um veículo. Né? E é aqui onde nós estamos nesse momento. O momento da troca de experiências, Sim. Um momento muito rico. Mais uma vez eu friso, corram as interações no chat, ali tem uma série de ideias, são tantos profissionais maravilhosos na rede, contribuindo com suas experiências. Sim. Nesse canal. É importantíssimo isso. Nós aqui, no Centro de Mídias, a gente recebe assim uma enxurrada de ideias e nós também nos aproveitamos desse tipo de coisa, tá, pessoal? É sempre muito adaptando, legal. Né, Bruno, a realidade da escola e do professor, né? Tem mais aqui, mais alguns. Achei interessante aqui também por exemplo, a professora Aparecida, onde os alunos com baixa visão, eles recebem por e-mail as atividades, né? O professor Ivan, ele diz que ele observa muito a interação dos alunos, isso é importante, né? Sim. Porque batendo naquela tecla, exatas, né? Matemática, Sim. física e química, que tem que ter aquela atividade de resoluções, e é complicado, né? E é um momento que nós devemos acompanhar ali as dificuldades, os pontos de atenção. Sim. Esse é um ponto que a gente vai começar a adaptar as atividades, possivelmente personalizar para aqueles alunos que têm mais dificuldade. Então, a gente vê aí a professora Sim. falando que ela tem alunos com baixa visão. Nós sabemos que existem ainda pessoas que têm algum tipo de problema auditivo. Sim. E precisa realmente de uma atenção maior, uma atenção especial. Adaptação, e daí né? uma adaptação. E daí a gente pede para recorrer aqui ao intérprete de Libras. Nós conhecemos, trocamos aí pelo WhatsApp. E é importante a gente ter esse olhar, né, também para aqueles alunos que têm um pouco de dificuldade. Sim. Bom, a gente vai agora alguns pontos que merecem maior atenção. Né? Vamos falar um pouquinho do documento orientador. E o documento orientador, ele está disponível no site do Centro de Mídias. Isso. Qual é o endereço mesmo, Tati? É o Centro de Mídias, São Paulo, educacão.sp.gov.br.
Tem o item, que agora mudou o site, né? Antes era uma tirinha, agora está aparecendo a figura, né? Materiais de orientação. Tem o item Veja Mais. Nesse item Veja Mais vai aparecer esse material de orientação, né? Tanto para documentos orientadores de atividades, como usar o Google Classroom. Tem várias informações, é interessante até o professor acessar ali também, né? Isso, a partir da página 27, da página 27 até a página 30, desse documento orientador, é importante que vocês continuamente acessem esse documento orientador, porque ele sofre atualizações de tempos em tempos, então é importante que vocês sempre atualizem para saber como é que vai funcionar Sim. essas atividades e principalmente, né, que é o nosso assunto de hoje, as avaliações, né, nesse período de trabalho remoto. Então, alguns pontos de atenção, a gente pode colocar aí para vocês na tela, né, que é destacado lá, é a realização de atividades. Considerar a entrega das atividades realizadas, seja por meios digitais, quando possível, ou físicos, bem como o envolvimento, o engajamento e a autonomia do estudante na elaboração das atividades propostas. Outro ponto de atenção na avaliação é projetos e pesquisas. A atividade visa estimular a aprendizagem dos estudantes de maneira mais ativa, incluindo pesquisas ou projetos a partir de desafios propostos pelos professores, ou a elaboração de materiais a partir do que foi estudado, como mapas mentais, resumos, cartazes, histórias em quadrinho, entre outros. Até os meios digitais, né, também. Sim. O outro ponto de atenção na avaliação, segundo o documento orientador, é a participação e engajamento. Então diz o seguinte: para todos os estudantes que tiverem acesso ao Centro de Mídia São Paulo ou a plataformas online para assistir a aulas simultaneamente, a participação deles poderá ser considerada para compor as notas no bimestre. Então, olha lá, nós temos essas múltiplas possibilidades nesse momento de avaliação. Sim. Que é o quê? Aqueles alunos, primeiramente, avaliar os alunos que têm acesso e os alunos que não têm acesso. Aqueles alunos que não têm acesso, é importante que se construam essas atividades, esses instrumentos avaliativos e disponibilizem para os pais poderem ir buscar nas escolas. A professora comentou, né? Isso, e aquele combinado, né? Precisa avisar os pais como isso vai funcionar, né? Em que momento ele vai poder retirar isso na escola, em que momento é que ele vai entregar essas atividades. É importante também a gente não sobrecarregar, né? São muitas... Dois lados, né? Tanto os professores quanto os alunos, Isso, né? Muitos componentes para serem trabalhados, né? Então, procurar ser mais objetivo nessa questão das atividades, para você poder se organizar, para você poder ter uma avaliação mais precisa, mais clara e objetiva. Não é isso? Isso. Bom, a gente ainda tem mais um item importante, um ponto de atenção do documento orientador, que está descrito lá na página 55, é isso, Tati? Isso. Temos mais dois aí, né, Bruno? Perdão. Esse que você falou, né? Sim. Que é o Instrumentos para a Verificação do Avanço nas Aprendizagens de Forma Discursiva, né? Que você já comentou, né? Considerando as dificuldades de logística, que é esse aluno que não tem acesso à internet, mas que ele pode, na escola, retirar a atividade mais para frente, né? Apresentar o que ele fez em sala, né? E eu acho que isso também é interessante, né, Bruno? Esse ponto de atenção na avaliação da autoavaliação, né? Considerando a importância da autonomia dos estudantes na realização das atividades não presenciais. A autoavaliação poderá ser um instrumento importante a ser utilizado. É importante, né, o aluno ter como que posso dizer, essa regra, né? Dele sentar, fazer atividade, ele se avaliar, né? Como que ele está naquela atividade, na interação no próprio aplicativo. Sim, né? O aluno tem condição de, sozinho,
muitas vezes nós podemos auxiliar utilizando o Google Formulários, né? Para ele fazer essa autoanálise. Qual é o nível de engajamento que ele tem, aquele comprometimento com os estudos. A gente vê nessas interações no chat, durante as aulas aqui do Centro de Mídias, muitos alunos que estão engajados, né? Estão com seus cadernos de anotação, estão tomando nota de todo esse processo. Eles conseguem sim, têm condição plena de poder fazer essa autoavaliação. E isso é um instrumento muito importante. Nós temos a questão da pedagogia da presença. Muitas vezes, através dessa autoavaliação do aluno, a gente consegue perceber qual é o sentimento dele, né? A própria evolução dele, né? Isso. Na disciplina. Bom, e daí agora, por fim, a gente chega nessa página 55, é isso? Que eu tinha me adiantado aqui, vocês me perdoem, tá? Você quer a atividade, Bruno? Isso, pode ser. Então, a atividade que vocês vão fazer agora é: comentem os pontos relevantes deste documento, destacando o que vocês consideram mais importante. Vocês terão 2 minutos para isso. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Tem bastante também, agradecendo novamente a participação dos professores, né, sobre a atividade, né, dos desafios aí. A professora Suzy, né, professora Suzy, falou da orientação, né, uma das dúvidas, a autoavaliação, o engajamento. O professor Richard fala do engajamento do aluno. Isso é importante, né, Bruno? Sim. Por mais que ele tenha dificuldades em fazer a atividade, ele tem que ter essa dinâmica com o professor, né? De perguntar se ele ficou com dúvida, até mesmo nessas aulas que eles estão assistindo no aplicativo, né? A professora Maria, que ela acha que é esclarecedor, e eu apoio para os professores também, né? Que é importante essa parte também, né? Professor Claudemir, que fala das norteações das ações. Isso é importante, bastante, né? Como que o professor vai interagir com esse aluno, né? Da melhor forma possível, né? É um documento orientador. A SEDUC disponibilizou esse documento justamente para nortear os professores, né? Surgem muitas dúvidas nesse momento a respeito de: poxa, e agora? Como é que eu vou fazer essas atividades? Como vai ser essa entrega? Como é que eu vou avaliar esse meu aluno? E esse documento orientador, ele vem norteando os professores para como ele deve avaliar esses alunos, né? Então, tem todos esses itens, esses tópicos que a gente
leu aqui, que são os pontos de atenção na hora da avaliação. Isso. Não é isso? Bruno, também tem, nesse documento, existe também um link que abre para as habilidades essenciais, né? No próprio site do Centro de Mídias, né? Lá naquele item que a gente já passou para vocês entrarem, né? Do guia, né? Tem o documento orientador para atividades escolares não presenciais. Isso. Nesse documento tem várias orientações para os professores de todos os, tanto do EJA quanto para professores que trabalham com prisionais, né? Isso, que são os privados de liberdade, Isso. Né? Eles não têm como fazer essa atividade utilizando um dispositivo digital, então é uma atividade física mesmo, que eles devem realizar ali com o papel. E para o professor que quer saber a unidade temática, que ele pode trabalhar, então tem as orientações, né? Tem tanto para matemática, para física, para química, para biologia, né? Sim. Então tem vários itens em forma de planilha, né? É numa planilha de Excel, sim, as informações, sim. né? E o professor pode se orientar por ali, né? Isso, daí a gente desce até a barra de rolagem, materiais de apoio, aí por fim a tal página 56, Isso. Né? E não 55. Então, vocês estão vendo aí no slide, tem esses materiais de apoio, nesse material de apoio, as habilidades selecionadas para cada componente. Isso. Não é isso? Bom, agora nós vamos então falar que você pode visualizar essa planilha aí, está no slide, e a gente vai para mais uma atividade, né, que é uma proposta do ensino fundamental, perdão, acho que no slide está... Esse é um exemplo, né, É Bruno, um exemplo, que é né? utilizado, De né? língua portuguesa, né? Isso. Produzir textos de diferentes gêneros textuais, considerando a situação comunicativa. Então, a sugestão de ferramenta é usar o AutoDraw e o WhatsApp. Uma sugestão de atividade é construir histórias em quadrinhos. E como avaliar? Observar a coerência e a coesão. Sempre lembrando, né, Bruno, a ferramenta é o meio que vai ser enviado, né, essa atividade. E o instrumento é o que vai ser produzido pelo aluno, né? Sim. Então, por exemplo, no caso, eu imagino usando mais o Padlet, que eu vi que é o que mais Sim. aparece na internet, assim, que é mais simples, vamos dizer assim, de se utilizar. Então, eu por gosto exemplo, se o professor de exatas quiser trabalhar alguma atividade dessas habilidades que aparecem nesse documento orientador, ele pode colocar lá o exercício, aí o aluno faz a atividade, ele descreve a atividade para o professor em forma de foto ou escrito, o professor pode interagir com ele através daquela ferramenta. Eu acho muito legal uma sugestão que eu andei refletindo na minha casa. Os alunos estão em casa para ciências, né, química, física e biologia, a nossa residência é um universo. Sim, né? sim. Lembrando que a ciência ela vai sempre abordar a nossa relação com o mundo, não é isso? Então, de repente, pedir para os alunos observarem essas situações de dentro da casa. Sim. Né? Na hora de cozinhar, né, que a gente vê as transformações, que a gente vê lá o vapor saindo da panela, então a gente vê aquela transformação física, né, da passagem do estado físico para outro. Muitas vezes no subir e descer uma escada, né, numa brincadeira com os familiares, né, numa ginástica que a mãe está fazendo em casa, muitos estão aí fazendo atividades físicas dentro de casa. Essa questão de ter que usar uma máscara, ou a utilização de luvas, higienização dos alimentos. E muitas vezes nós temos essa questão econômica também, contempla demais a matemática. A Tati, ela cita a respeito do Padlet. Existem dezenas ou centenas de outras plataformas que vocês podem estar utilizando para quê? Para poder avaliar o aprendizado do aluno. Ele vai poder utilizar
todos aqueles conteúdos que nós trabalhamos ao longo de todos esses anos e pôr em prática agora dentro de casa, né? E poder fazer aquela contabilidade, utilizar das habilidades que ele já desenvolveu, nessas competências, para poder ajudar a mãe dentro da casa, para poder ajudar o pai. Muitos estão ajudando, estão fazendo construções, reformas dentro de casa, cálculos de área. Poxa, olha, tem tantos tijolos, tem tantos blocos. Olha, o meu pai ele veio com um instrumento diferente, que é a trena. Né? Como é que utiliza aquilo? Poxa, a trena ela tem 2 escalas, geralmente, né? Tem polegadas, ela tem centímetros, tem milímetros. Poxa, tive que cortar um pedaço de um azulejo. Essas coisas dentro de casa é muito rico, Tati. É um momento muito rico e vocês, professores, podem e devem estar considerando esse momento. Sim. Né? Então, olha, pode me postar uma fotografia? Sim, né? de Eu vi acontecem. um inseto diferente na minha casa. Mas é um inseto ou é um aracnídeo? Né? Poxa, vamos classificar, vocês têm uma série de momentos para essa ciência cidadã. Sim. Né? Não sei se você já ouviu falar disso, a ciência cidadã é muito importante. Muitas pessoas nos seus apartamentos, nas suas casas, no seu confinamento, nesse momento, estão usando o celular para poder registrar o pio dos pássaros, para poder registrar aves e pássaros que estão na vizinhança. Isso é muito rico, pessoal. Muito rico. Tá? Bom. Para a próxima atividade, vamos para a próxima atividade, claro. Então, nós temos aí, vamos colocar só o slide, por favor. Isso. Considere a habilidade selecionada e proponha por meio das mídias ou não como poderia ser trabalhada e acompanhada no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Nós temos 2, né, matemática e ciências da natureza. Matemática do 7º ano, né, a habilidade 5, ler, interpretar e resolver o mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. Você quer comentar alguma coisa a respeito disso, Tati? Sim, tem bastante atividades aí, né, que podem ser desenvolvidas através dessa habilidade, né? Então, eu já penso num teste, né, do próprio Google, mas eu não quero atrapalhar, não quero perfeito. Interferir, né? Vamos voltar lá para a gente ver a habilidade de ciências da natureza, que é do 5º ano, né, a habilidade 14, né, comunicar por meio da tecnologia a importância das ações sustentáveis para a manutenção do equilíbrio ambiental na comunidade e em que vive, com um meio de intervir na saúde coletiva. Interessante. É super interessante, daí torno a dizer para vocês, é um momento muito bacana, um momento muito rico, né? Para vocês poderem fazer o quê? Olha, sugerir para os alunos observarem as embalagens, né? Dos itens que nós temos em casa, de produtos de limpeza ou não, né? Alimentos. É uma embalagem plástica, tem uma classificaçãozinha, vocês conhecem. Poxa, que tipo de plástico é aquele? Como deve ser o descarte dele? Dá para reciclar? Não dá para reciclar? Mas a minha unidade ela está inserida numa comunidade que não tem um saneamento básico. Né? É importante trabalhar isso daí também. Olha que momento rico. E como é que vocês vão avaliar esse tipo de coisa? Aí vocês aqui vão me dizer. Então, a atividade agora, vamos colocar na tela? Considere a habilidade selecionada e proponha por meio das mídias ou não como poderia ser trabalhada e acompanhada no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Vocês terão 10 minutos para essa interação no chat com a gente, tá?
Voltamos, né? Bastante, viu, Bruno? Agradecer novamente que os professores estão interagindo conosco aqui, né? Bastante acrescentar, né? Acrescentar essa troca, né? Só que a gente tem uma pergunta da professora Márcia. Ela quer saber o que é o AutoDraw. O AutoDraw é uma ferramenta do Google, né, onde o aluno pode desenhar. Então, com um esboço, alguns traços que ele faz, a ferramenta trabalha com um algoritmo onde ela termina ou conclui, Sim. muitas vezes até melhora esse esboço do aluno, né? É interessante acessar essa ferramenta, conhecer, né, a ferramenta do Sim. Google, eles têm umas explicações bem interessantes. Não é só voltado para a arte, né? Mas a gente sabe que os alunos eles têm afinidades por muitas disciplinas, né? O nosso objetivo maior aqui é a gente falar das ciências, então, de repente, ele quer exemplificar um desenho, com um desenho ele pode estar usando o AutoDraw. Sim, até mesmo para a curiosidade do próprio aluno também, Sim. né? É sempre bom utilizar esses outros meios aí do Google, né? Sim. Para a atividade, nós tivemos várias respostas aqui também. Por exemplo, o professor Evandro, ele disse que as pesquisas, vídeos e exercícios podem ser desenvolvidos com essas habilidades, né? A professora Gislaine, atividades orientadas, interessante também, legal. A professora Aline, em vídeo chamada pelo Google Meet. Sim, né? Pode ser, né? Até entre os alunos, sim, né? Sim, sim. A professora Elisier, ele disse pesquisas, quiz e jogos. Olha os jogos aí de novo, né, Bruno? Sim, sim, os jogos são maravilhosos, eu gosto muito. A professora Cláudia, desafios matemáticos. O Google pode ser utilizado, né? O teste lá, né? Sim, sim. O teste. Professor Carlos, fazendo vídeos explicativos, formulários do Google, né? Quiz, aula interativa no Meet. Olha que bacana. Né? Professora Marli, computar sobre os dados do coronavírus assistindo os jornais da TV. Olha que interessante, né? Olha, é fantástico. Nós estamos aprendendo muito aqui com vocês. Eu estou super feliz aqui. A gente vai vendo os comentários, as interações. Essa tela corre numa velocidade, bastante, né, ultra, né, para acompanhar, mas a gente consegue pegar aqui alguns e ver a riqueza, né, da criatividade dos professores. É muito legal essa questão dos desafios, né? Na matemática isso é maravilhoso. Sim, propor os desafios para os alunos, de repente adequando, né, as atividades para o dia a dia do aluno, né? Vocês estão lá na escola, vocês conhecem a realidade da sua comunidade, é importantíssimo, imprescindível que vocês façam essas adequações. E uma ferramenta muito legal, muito bacana, que nós já citamos aqui, para a gente poder avaliar o desempenho dos alunos e como é que eles estão fazendo isso, é o diário de bordo, né? O aluno é importante que ele registre isso num caderno, até mesmo para ele poder fazer a autoavaliação dele. Sim, sim. Dúvidas que apareçam nas aulas pelo aplicativo, né, do centro de mídias. Se ele não entendeu algum passo que foi passado, algum item, alguma atividade, ele pode anotar e no retorno comentar com o professor, né, para tirar essa dúvida, sanar, né? Nas ciências, o diário de bordo é bem comum. Muitos de vocês participam de feira de ciências nas escolas de vocês, feiras de ciências regionais, feiras de ciências externas, e o diário de bordo é um item que é cobrado, né, nessas feiras. É importante que eles usem à vontade o caderno para poder registrar essas atividades. Eles podem fazer colagens, eles podem fazer as anotações, é importante que eles registrem a data, né? Descrevam muitas vezes o sentimento dele nesse momento, né? As fórmulas, né, Bruno? Por exemplo, física, química, matemática, se ele tiver lá as informações das grandezas, até mesmo para o próprio aluno memorizar, né, as informações aí. Sim. Bom, e o Padlet, que a gente veio falando para vocês, né, nesses últimos momentos, é uma ferramenta muito legal. Eu conheci há pouco tempo o Padlet. Usei bastante, ando usando muito.
ando falando com muitos colegas da rede recomendando o Padlet, né? Ele é basicamente um mural, né? Sim. Que vocês podem pedir para os alunos postarem. Então, a gente tem um videozinho aí com um tutorial de como é que vocês podem estar acessando essa ferramenta, que é muito legal. Tudo bem? Vamos ver esse vídeo? Vocês vão gostar. Olá, eu sou a professora Érica e esse tutorial vai mostrar como que se utiliza o Padlet. Primeiro passo é acessar o endereço do Padlet. Em segundo, você vem aqui e pede para se registrar. No meu caso, eu já tenho login, então vou usar o login que eu já tenho. Para todas essas ferramentas educacionais, eu gosto de utilizar o meu login com a conta Google, para simplificar todo o processo. Então, assim que eu logo no meu mural do Padlet, ele mostra para mim os murais que eu já tenho criado, né? Como, por exemplo, esse mural aqui. É um mural do curso de Informática Avançada, onde os alunos trabalharam o tema de regras de netiqueta. Cada grupo fez uma imagem abordando as regras e eles publicaram aqui no mural. E através desse mural, houveram interações, né? Então, utilizando o Padlet, a gente desenvolveu uma aula muito interessante a respeito desse tema. Esse é um exemplo de um mural já criado. Agora, a gente vai criar um mural do zero. Então, eu venho aqui nessa opção, fazer um Padlet. Aí, aqui eu escolho o tipo. Eu vou escolher como mural, que é o tipo mais simples. E aí, a partir disso, ele já está criado. Ele já vem com um título e um subtítulo provisório. E eu venho aqui e vou alterando. Então, qual vai ser o título? Tutorial sobre Padlet. Esse mural foi utilizado prontinho. Então, coloquei título, subtítulo, agora eu vou escolher um papel de parede, um plano de fundo, né? Eu gosto de imagens mais sóbrias, porque por cima do mural ficam muitas notas, né, com publicações dos alunos, então eu acho que o layout fica mais clean se você escolher uma imagem, né, com cores mais básicas, enfim. Eu gosto dessas imagens assim. Vou usar essa daqui. E aí, tá escolhido o meu papel de parede, eu continuo configurando. Aqui eu escolho um ícone, que aparece aqui no cantinho, pro meu painel. E aí eu digo se a atribuição vai mostrar o nome do autor. Quando eu ver uma publicação, se vai aparecer o nome do autor, qual é a orientação da nova postagem, né? Eu gosto de colocar que as novas postagens aparecem primeiro, do jeito que a gente já está acostumado com o feed de notícias. Se vai permitir comentário, eu gosto que permita comentário para facilitar a interação no próprio mural e se permite reações. Eu vou colocar uma reação aqui do tipo votar, para o aluno dizer se ele gostou ou não. Aqui eu vou configurar o endereço para que o aluno acesse esse painel. Então, eu vou colocar aqui, tutorial. Por que eu usei o underline aqui? Porque como é um endereço de uma URL, não pode ter espaço, nem caracteres especiais e tudo mais. Então, agora eu vou para o próximo passo. Aqui eu vou configurar a privacidade. Eu vou deixar em segredo. O que seria isso? Todos os alunos que tiverem o endereço do Padlet, eles podem entrar, mas quem não tiver não aparece como público. E os alunos que acessarem esse painel, o que eles podem fazer? Eles podem ler, podem escrever, podem moderar. O que seria moderar? Moderar é quando a pessoa que acessa, ela pode adicionar mensagens, ela pode editar outros posts, tá? Mas eu não gosto desse tipo de formato. Eu gosto de colocar que o aluno possa escrever e aí o professor controla as configurações do mural. E aí, beleza. Configurei as privacidades, vou para o próximo. É isso. Agora o meu Padlet está pronto. Aí eu posso startar para publicar. Como que os alunos agora vão fazer para publicar nesse mural? Tá vendo que ele está vazio, né? Como que meu aluno faz para publicar? Eu pego esse link aqui, copio esse link e envio para o aluno, por e-mail, por WhatsApp, enfim. Qualquer canal de comunicação. Com esse link, o aluno acessa, ele vem aqui embaixo nesse botãozinho do mais e ele vai fazer a publicação dele. Tá vendo que parece um post-it? Aí ele vai colocar o título.
e depois ele vai escrever a mensagem. Outra coisa legal é que além de escrever, eu também posso inserir arquivos, eu posso inserir links, né? Então eu vou vir aqui para carregar um arquivo. Aí eu vou carregar aqui o meu emoji do Bitmoji e aí ele vai aparecer na minha publicação. Feito isso, já está publicado no mural, eu clico aqui para encerrar, né? E aqui eu tenho a minha primeira postagem com o arquivo que eu anexei. Lembrando que os arquivos anexados, eles podem ser do tipo imagem, PDF, link de vídeo e tudo mais. Fica a critério de quem vai publicar. Aí aqui eu vejo as possibilidades de interação. Eu posso comentar, eu posso dizer se eu gostei ou se eu não gostei. E é isso aí, assim que a gente utiliza o Padlet, né, para dar suporte ao professor quando ele quiser abordar os mais variados assuntos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo tutorial. Valeu! Olha só, né, Tati? Você viu? Que bacana. Eu falei para vocês, eu achei fantástico o Padlet, venho utilizando com alunos, né? A gente ainda mantém ainda uma série de alunos em contato, a gente pode fazer essa interação. Ele permite que a gente utilize o áudio, que a gente imagem, imagem, né? Uma foto, né? Então, quer dizer, o aluno fez no seu bloco de anotações, no seu diário de bordo, ele pode retirar uma foto e postar no Padlet. Ele pode gravar um vídeo, um podcast, eles podem interagir entre eles, um curtindo, ele fica tipo um post-it, né? Isso. Ele visualiza a tarefa do colega, olha só, é uma construção colaborativa. O professor ele pode deixar volta a falar, né? Ele pode deixar um exercício, o professor deixa essa atividade um dia e durante a semana os alunos vão postando resoluções, vão colocando dúvidas, tirando foto, né? Das atividades que eles estão fazendo. É interessante. Um problema matemático é muito interessante. Nas ciências, nós utilizamos também linha do tempo, uma série de coisas, e o Padlet oferece essa ferramenta de linha do tempo. É muito legal. Vocês também podem pedir essa interação para classificação, né? Então, olha, tire foto de insetos, aracnídeos, ou de plantas, né? Flores. Eles podem postar ali e você vai avaliar. Quando a gente fala do diário de bordo, ele não é apenas para o aluno, mas o professor também pode utilizar o diário de bordo, fazer as suas próprias anotações para poder estar acompanhando o desenvolvimento e o engajamento dos seus alunos. Bom, a gente continua então agora com outras ferramentas que a própria SEDUC sugere, né, no documento orientador, não é isso? Isso. Quais são elas mesmo, Tati? Então, eu entrei em alguns, são interessantes, tá? Por exemplo, o Khan Academic, ele tem todas as matérias do ensino médio, tem aulas, videoaulas que o professor pode pedir para o aluno entrar, acessar e assistir, né? Tem o Mathematic, né? Mathematic. Esse é em inglês, mas dá para alterar as línguas, né? Dá para deixar em português. O Dragon Learn, esse é interessante, achei muito legal. Ele é do 1º até o 9º ano. Então tem atividade de soma, subtração, enfim, uma série de atividades. Tem inglês também, achei interessante. Tem o Study, esse eu achei muito interessante, porque além de ter atividade para todas as matérias também, para que o professor que tenha aula com EJA, ele pode utilizar também, porque ele tem videoaulas, tem aulas ao vivo, o cadastro é simples de fazer, né? Tem o Explicae, esse também tem planos de ensino, então, de acordo com a pessoa, ele pode adquirir um plano ali, né? E o Mais Educação, né, Bruno? O Mais Educação é uma ferramenta super legal, é importante que todos podem estar contribuindo com essa ferramenta que é da SEDUC, né? Onde a gente compartilha um momento como esse, onde vocês podem compartilhar as atividades, os planos de aula e essas experiências exitosas que vocês têm na unidade de vocês. A gente sabe que tem muita por aí, né? E a gente vai chegando aos minutos finais, né, da nossa ATPC de hoje, e a gente pede para vocês fazer uma avaliação do dia de hoje. Então, pedir para colocar o slide, compartilhe adjetivos no chat, relembrar os assuntos abordados no dia, avaliação, o acompanhamento, ferramentas e instrumentos,
recursos utilizados, atividades desta ATPC. Vocês terão 2 minutinhos, tá bom? Legal, viu, Bruno? Os professores estão também contribuindo, né? Acharam interessante, produtivo, né? Essa TPC de hoje. Na verdade, é uma ajuda, né? Uma ajuda para poder trabalhar da melhor forma, né? Sim. Mais uma vez, a gente agradece demais a interação de vocês. Como eu disse, nós estamos procurando contribuir com o trabalho de vocês, mas a gente aprende demais aqui, tá? Cada interaçãozinha dessa, cada participaçãozinha de cada professor, da sua região, da sua localidade, da sua realidade, da sua diretoria de ensino. Desafios, né, Bruno? Né? A gente vai conhecendo cada vez mais, né? Eu sou professor, a Tati é professora, nós sabemos de todas as dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia, nesse momento de teletrabalho. Sim, também. É uma troca, né? Tem que ocorrer. É uma troca que acontece, isso é muito rico. Fico imensamente agradecido a cada um de vocês, né? Sintam-se abraçados aí, porque é uma missão muito bonita a nossa. Sim. Né? Bom, só para a gente fazer esse fechamento, hoje nós falamos então do acompanhamento das progressões das aprendizagens, nós falamos também de instrumentos avaliativos, como é que a gente tem isso como orientação da SEDUC, de como Sim. nós devemos fazer, as ferramentas e instrumentos tecnológicos que nós podemos utilizar, né, para esse período, né? Isso, nesse período, nesse processo de avaliação. Sim. Né? Mais uma vez, então, agradeço a participação de todos vocês. Até uma próxima, né, Bruno? Até uma próxima. E a gente não pode esquecer, ficar em casa, tomar todos os cuidados necessários, aproveitar também, ficar um pouco mais próximo da família. Sim. Não é isso? E se vocês ainda tiverem mais sugestões, acessem o Fale Conosco, mande para nós, tá? É muito rico essa troca, esse momento é muito importante, tá? Um beijo a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.